Aqui estamos em nossa segunda aula sobre cidadania e liberdade e cidadania no mundo atual. E eu gostaria de iniciar dizendo que hoje liberdade e cidadania se tornaram realidades urbanas, realidades corpóreas e realidades multiculturais. Ou seja, para que alguém se considere livre e um cidadão, ele precisa estar na cidade. Ele não pode estar no campo, não pode estar no mosteiro, não pode estar numa igreja, ele precisa estar na cidade, participar da vida da cidade. Não pode estar dentro de sua própria casa. Ele tem que viver essas realidades, mas condicionado às realidades urbanas. Outra coisa é que a liberdade e cidadania são realidades corpóreas, meramente corpóreas. Ou seja, liberdade e cidadania não tem mais a ver com a alma humana. Tem apenas a ver com o corpo humano. O que cada um faz com o seu próprio corpo. Há uma famosa frase aí, daninha: meu corpo, minhas regras. E assim a noção de liberdade e cidadania foi reduzida à corporalidade. Ok? E, por fim, a liberdade e a cidadania são compreendidos em termos multiculturais. E sobre isso eu gostaria de dizer para vocês que as origens da programática aceitação passiva do multiculturalismo podem ser identificadas com a noção de Elastic Society, ou Sociedade Elástica, de Edward Bailey, por exemplo. E essa noção de sociedade elástica, multicultural, tem sido promovida pela mídia internacional através de itens como terrorismo urbano e igualdade de gênero. O terrorismo urbano que hoje se estabelece, onde as pessoas estão nas cidades sempre insatisfeitas, porque precisam de uma nova conquista para o mundo ficar melhor, para a cidade se desenvolver. Essa noção de que só quando houver igualdade de gênero, ou quando não existir mais essas convenções relacionadas a homem, mulher, macho, fêmea, ok? Só quando a sexualidade for superada e for encarada como gênero, pois sexo é biológico, segundo eles, mas gênero é algo cultural, só quando isso for superado é que se viverá uma cultura mais plural, múltipla. Daí o multiculturalismo. É preciso que muitas culturas coexistam em uma cidade, que se desenvolva cada vez mais, onde as conquistas dos direitos humanos se tornem cada vez mais frequentes. Esse multiculturalismo, ele foi ensaiado nos Estados Unidos pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e assim a ideia de que o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim deu ao mundo um ar mais capitalista, ou completamente, inteiramente capitalista, essa ideia terminou estabelecendo aos pouquinhos um multiculturalismo, onde todos podiam viver sua cultura. E a cultura
que quisesse. Muitas culturas coexistindo em uma mesma cidade, em um mesmo estado, em uma mesma nação, em uma mesma sociedade. Daí a sociedade elástica. Ela tem que se tornar elástica o suficiente para que haja espaço para todas as culturas, sejam elas quais forem. A mídia internacional, mais especificamente a mídia ocidental, propaga isso, desce isso goela abaixo das pessoas, não deixa um dia sequer de mostrar os desastres, as crises, as desgraças que há na sociedade, a fim de promover uma igualdade cada vez maior entre os homens, inclusive a igualdade de gênero. Só assim a liberdade e a cidadania poderão se tornar realidades urbanas, corpóreas e multiculturais. Isso tudo tem uma aparência de verdade e parece mesmo estar defendendo perspectivas plurais, múltiplas, mas na verdade visa a uma uniformização ferrenha, a igualdade total, promovida por uma ideologia única, que seja defendida por um partido ditatorial, que assuma o poder e, uma vez assumindo o poder, estabeleça a realidade. Crie, através da linguagem do partido, da linguagem da política e midiática, uma igualdade entre os homens, de acordo com o padrão estabelecido pelo partido, de acordo com o molde imposto pela ideologia única daquele partido. Foi assim que surgiram os totalitarismos na Europa no século passado, e agora esse totalitarismo está cada vez mais rondando o mundo e assumindo configurações universais. Isso é perigosíssimo. E assim o multiculturalismo se revela apenas uma máscara que é utilizada para esconder a face igualitária e humanitária de um igualitarismo imposto a partir de uma visão, a visão de quem toma o poder, de um humanitarismo forçado a partir daqueles que se dizem bons e caridosos, excluindo a liberdade em Cristo e a cidadania celeste de que falamos na aula anterior.